Salmo 37, versículos 25 e 28. Fui jovem e já sou velho, mas jamais vi o justo abandonado, e nem seus filhos a mendigar o pão. Porque o Senhor ama a justiça e não abandona os seus fiéis, e os ímpios serão destruídos para sempre. Belas palavras. Nós com certeza já as ouvimos na liturgia da palavra de alguma missa, tanto essa quanto outras parecidas, mas se nós olharmos para a nossa realidade hoje, para o nosso mundo, a gente vai perceber que o que acontece hoje no mundo é bem contraditório. Não condiz muito com isso que o autor sagrado, que o salmista escreveu aqui. Quem de nós conhece ou já conheceu alguém que tenha sido vítima de injustiça, de opressão, alguém que foi caluniado, alguém que foi injustiçado? Se nós olharmos um pouco mais longe do ambiente que nós vivemos, nós vamos ver muitas guerras, pessoas morrendo injustamente, inocentes tendo que pagar um alto preço por causa da ganância e do egoísmo de uns poucos. Nós podemos ver, como vimos pela televisão, pelos jornais, pela internet, fome, miséria, destruição, pessoas que são arrancadas de suas casas para um trabalho escravo, pessoas a quem a vida não favorece e são obrigadas a ingressarem no mundo do crime, na prostituição. Se a gente olhar bem ao nosso redor, a gente vai ver que poucas coisas condizem com trechos da Bíblia, como esse versículo, esse Salmo 37, que eu acabei de ler. Diante de tudo isso, nós podemos fazer aquela pergunta que os ateus fazem. Aliás, esse é o ponto em que os ateus são unânimes, em que as opiniões deles são iguais, são unânimes. Se Deus existe, por que existe tanta miséria, tanta dor, tanta fome, tanta tristeza, tanta injustiça no mundo? Neste 29º domingo do tempo comum, a palavra de Deus, através do Evangelho de Lucas, vem nos ensinar a ter fé, a esperar, a acreditar e confiar que Deus tem o momento certo para cada coisa, para cada revelação, e que Ele não abandona os seus filhos. Por mais que existam misérias, por mais que existam injustiças, nós, os filhos de Deus, não estamos abandonados à nossa própria sorte, e nem à sorte, e nem à mercê da vontade dos outros, da vontade dos homens. Lucas, no capítulo 18 do seu Evangelho, do Evangelho escrito por ele, do versículo 1 ao versículo 8, nos conta uma história. Mais uma daquelas parábolas que Jesus conta para chamar a atenção, para ensinar, para educar os seus discípulos na fé. Diz o seguinte: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. Ele dizia: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que ia à procura desse juiz pedindo: faça-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo o juiz recusou, mas por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não fique me incomodando. E Jesus acrescentou: escutem o que está dizendo esse juiz injusto. E Deus não faria justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar?
eu lhes declaro que Deus fará justiça para eles e bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar a fé sobre a terra? Palavra da salvação. Essa parábola que Jesus conta, que é um convite à nossa perseverança, à nossa oração contínua, ela também vem responder aquelas perguntas que eu fazia no início. Quando nós olhamos a situação em que nós vivemos, a situação em que vive o nosso mundo, parece que Deus se comporta conosco da mesma forma que o juiz se comportava com a viúva. Parece que Deus fechou os ouvidos aos gritos, aos apelos, ao pranto dos seus filhos. Parece que Deus silenciou. Porque por algum tempo era exatamente assim que o juiz se comportava. Ele não estava nem aí para os pedidos, para as lamentações da viúva. Mas depois, cansado de ser importunado, diz lá no versículos 4 e 5, ele resolveu atender. Resolveu fazer o que a viúva queria. Quer dizer, com a sua insistência, aquela mulher conseguiu o que queria. Conseguiu dobrar o coração do juiz. Só que nós não podemos levar isso ao pé da letra a ponto de achar que a nossa oração serve para dobrar o coração de Deus. Não. Com Deus não é assim que funciona. O que Jesus quer sublinhar, o que Ele quer destacar com esta parábola, é o fato de que às vezes, mesmo parecendo que Deus não quer nos atender, mesmo que pareça que Ele está em silêncio, mesmo que pareça que Ele esteja recusando a nossa oração, Ele está cuidando de nós. Seu amor não enfraquece, seu amor não diminui, e Ele não esquece de nenhum dos seus filhos. E Ele conhece todas as nossas necessidades, todas as tribulações pelas quais passamos. Ele conhece cada dor. E Ele conhece também o limite de cada um. Tem um ditado popular que diz que Deus dá a cruz conforme a força de cada um. Deus não nos manda, não permite que a gente vá aonde o seu amor, a sua graça não nos possa alcançar. Então o que Jesus quer dizer com essa parábola não é que Deus é um juiz injusto, que se faz de surdo, que fecha os ouvidos e o coração ao pedido dos seus filhos, mas que Deus continua nos ouvindo. Que para Ele nos ouça, para que Ele continue nos ouvindo realmente, nós precisamos estar sempre em contato com Ele. Por isso que lá no comecinho Lucas vai dizer que Jesus contou essa parábola para lembrar aos discípulos a importância de rezar, e rezar sempre. No final da história, o juiz acaba atendendo o pedido da viúva. E Jesus faz uma observação. Deus não fará justiça aos seus eleitos que dia e noite gritam por Ele? No Evangelho, Lucas coloca uma outra pergunta. Será que os fará esperar? E Jesus garante que em breve Deus nos fará justiça. Deus fará justiça aos seus filhos. Para que a gente entenda bem isso que Jesus está querendo dizer, Ele fala em brevidade, Ele fala que não haverá espera. Mas a gente precisa conhecer o contexto, a gente precisa entender quais eram as expectativas do povo naquela época, para que Jesus se posicionasse daquela maneira. Nós já sabemos que o povo judeu, o povo em que Jesus nasceu, vivia sob o domínio romano. Durante muitos séculos, o povo judeu era oprimido, era dominado por nações estrangeiras, por nações pagãs. E havia um anseio muito grande, havia uma sede muito grande de justiça. Eles esperavam, e nisso eles fundamentavam as suas orações diárias, as suas devoções. Eles aguardavam a vitória de Deus contra os ímpios, contra os pagãos. Eles esperavam ansiosamente que Deus voltasse, Deus viesse a restaurar o reino de Israel, tal qual era nos tempos áureos de Davi e Salomão. Então, nisso
estava fundamentada a esperança do povo judeu, de ver a sua nação novamente como uma nação poderosa, uma nação que não fosse dominada, uma nação onde o povo não fosse oprimido pela força militar ou pela força dos impostos, uma nação onde eles pudessem livremente viver a sua fé, praticar o seu culto. Então essa era a expectativa do povo naquela época, que Deus não tardasse em fazer justiça a esse povo. Havia uma oração que o próprio Jesus também recitava, que dizia o seguinte: seja santificado e glorificado o grande nome do Senhor. Venha o seu reino durante a vossa vida e os vossos dias e durante a vida de toda a casa de Israel. Dentro, em breve e nos próximos dias. Amém. Então, essa é uma oração que demonstra com que impaciência os judeus se dirigiam a Deus, pedindo que Deus viesse logo em favor deles, em socorro deles. Só que Jesus entendia essa oração de uma maneira diferente. Até porque Jesus, como diz lá no Evangelho, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Jesus conhece o coração de Deus. Ele sabia que Deus tem um momento certo para cada coisa. E esse é um dos ensinamentos que a igreja quer nos transmitir nesse 29º domingo do tempo comum. Nós precisamos, a partir desta parábola que Jesus conta, aprender a não ter pressa. Aprender a respeitar o tempo de Deus. Lá na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, nós encontramos aquela frase: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Ou seja, quando o tempo chegou à sua plenitude, quando se completou, quando chegou o momento certo, o momento ideal, o momento propício, aí Deus enviou seu Filho. E quantos anos o povo esperou pela vinda do Messias? Quantos anos o povo no Egito aguardou a libertação até que Deus enviasse Moisés? Nós precisamos aprender a esperar pelo tempo de Deus, o Kairos. É o momento certo, o momento oportuno. Aquele momento em que Deus sabe que aquilo que nós queremos realmente é necessário. Porque muitas vezes nós perdemos tempo rezando, clamando, implorando, mas querendo que Deus faça nossas vontades. E Deus não faz as nossas vontades, Ele satisfaz as nossas necessidades. Nem sempre aquilo que nós pedimos incessantemente é o que nós realmente necessitamos. Muitas vezes nós queremos soluções que estão ao nosso alcance, que nós mesmos nos podemos buscar. Muitas vezes nós queremos coisas que não nos preenchem, coisas que nos são supérfluas. E nós perdemos tempo, nós gastamos nosso tempo muitas vezes em orações frívolas, em coisas desnecessárias. Mas Deus sabe o que realmente nos é importante. Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades. E no tempo certo, Ele sempre nos atende. A nossa pressa, a nossa impaciência, é que muitas vezes atrapalha a nossa vida. Muitas vezes a nossa pressa, o nosso afã de ver as coisas acontecerem, a nossa ânsia de ver os problemas resolvidos, é que causa muitos desastres na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós temos pouquíssima paciência de aguardar que Deus cumpra as suas promessas. Eu gosto muito de lembrar Abraão, quando Deus garantiu que Abraão teria uma descendência. Ele e Sara. Mas Abraão, achando que não ia dar certo, porque Sara era estéril e ele já estava em idade avançada, acabou tendo um filho com a escrava da esposa. Usou um paliativo, deu o jeitinho dele. E como a gente conhece a história, está lá no livro do Gênesis, né, aconteceu que essa criança acabou sendo rejeitada por Sara, Agar foi para o deserto com seu filho, enfim. Abraão não soube esperar
que Deus cumprisse a sua promessa, como ele realmente cumpriu. Algum tempo depois, Sara veio a ter o seu filho, Isaque. E assim somos nós, que muitas vezes acreditamos que Deus tem algo maravilhoso reservado para cada um de nós. Que Deus quer o nosso bem, que Deus quer a nossa felicidade, mas nós corremos atrás, queremos correr atrás com as nossas próprias forças, dando o nosso jeitinho, usando paliativos. O que esse trecho de hoje vem nos alertar é para nós não sermos impacientes e querer atropelar as coisas. Quando Deus promete, Deus cumpre. Se Deus tem uma promessa para a tua vida, se Deus tem uma promessa para a minha vida, esperemos. Esperemos com confiança. Confiemos com esperança. São 3 atitudes que o cristão, o verdadeiro cristão, não deve abandonar nunca: a confiança, a esperança e a fé. Ter fé é estar em sintonia com Deus, é caminhar com Deus. Quando nós estamos em sintonia com Deus, nós conseguimos enxergar com os olhos de Deus, nós conseguimos sentir com o coração de Deus, nós conseguimos entender que o momento de Deus ainda não é este, mas está por vir. E quando a gente tem fé, a gente sabe esperar e confiar. E uma das coisas que alimenta a nossa fé, uma das atitudes que mantém esta sintonia, é a oração. Por isso que no início deste trecho do Evangelho de Lucas, a gente ouvia Jesus dizer, Lucas dizer que Jesus contava esta parábola para que os discípulos entendessem a necessidade de rezar e rezar sempre. E no final da parábola, no final do trecho, a última frase diz o seguinte: mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Há uma frase um tanto misteriosa e parece que Jesus não tem muita certeza do êxito de sua missão. Será que a igreja, será que os seus discípulos vão conseguir espalhar a fé em Deus através dele até que ele venha? Na verdade, Jesus está falando não do fim do mundo, não do final dos tempos, mas está falando do momento em que ele se revela para cada um de nós. Vamos, para entender, vamos modificar um pouquinho o final da parábola. Vamos dar uma aqui de você decide, uma outra alternativa para o final dessa parábola. Vamos supor que um belo dia o juiz se levantou, bem-humorado, e resolveu atender o pedido da viúva. Mandou prender o adversário, a pessoa que importunava a viúva, e mandou chamar no tribunal também a própria viúva. Quando o oficial de justiça, os guardas foram procurar a mulher, ela não estava mais. E alguém informou que ela tinha ido embora. Quer dizer, quando o juiz resolveu fazer justiça à viúva, ela já não estava mais. Ela tinha desanimado, cansou de esperar, desistiu e foi embora. Quando Jesus pergunta, será que o Filho do Homem vai encontrar fé sobre a terra? É mais ou menos isso que ele quer dizer. Será que nós vamos saber de esperar? Será que nós vamos ter paciência de esperar pelo tempo de Deus? Será que no mundo, na realidade imediatista que nós vivemos, isso não está ficando praticamente impossível? Esperar, confiar, se entregar à vontade de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, esse 29º domingo do tempo comum, a igreja nos convida a refletir sobre a nossa paciência, sobre a maneira como nós estamos nos comportando diante das promessas de Deus. Será que nós estamos sendo pacientes? Será que nós estamos sabendo esperar? Ou será que nós estamos desanimando? Será que tem tanta coisa no mundo para nós alcançarmos, para nós conquistarmos, que nós estamos, já deixamos Deus de lado? Não, o Senhor demora muito, eu vou fazer pelas minhas mãos, pelas minhas próprias mãos. Não, Senhor, o Senhor demora demais, o seu tempo é muito demorado, o seu tempo não chega muito, nunca, e eu tenho pressa. O trecho
que o evangelista Lucas nos apresenta hoje deve nos levar a repensar a maneira pela qual nós depositamos nossa confiança em Deus. Não basta dizer que tem fé, não basta dizer que confia em Deus, se nós não esperamos em Deus. Por isso eu gosto de repetir, esperança e confiança devem caminhar juntos. Esperar, confiando que Deus vai cumprir o que prometeu, porque Ele sempre cumpre. E confiar com a esperança de dias melhores. Confiar com a esperança de vitória. Confiar com a esperança e com a certeza de que Deus nunca deixa de atender às necessidades dos seus filhos. Sejamos fiéis no nosso testemunho de fé. Sejamos pacientes, saibamos esperar pelo nosso momento. Deus não abandona os seus filhos. Por mais que o mundo esteja nessa balbúrdia, por mais que o mundo esteja nesse caos, nada disso é vontade de Deus. Deus permite, porque é a vontade dos homens. E Ele deu aos homens o livre-arbítrio. A humanidade está se destruindo. A humanidade está destruindo o planeta, não pela vontade de Deus, mas pelo mau uso dessa liberdade que Deus, por amor, nos deu. Então não culpemos Deus. Deus tem um tempo certo para cada revelação, para cada bênção, para cada graça. Que nós saibamos esperar. Sabendo esperar, depositando nossa confiança em Deus, nós seremos felizes. Um abraço.